Imagine que você está aposentado após décadas trabalhando como piloto de aviação. Você finalmente tem tempo de poder relaxar e fazer aquilo que você ama. Quando no meio da noite você se encontra numa floresta e de repente um brilho no céu. Você começa a ouvir canções vindo do meio da escuridão. O que aconteceu em 1972, quando dois homens seguiram essas canções, vai te surpreender. Então relaxe, coloque um copo de bebida quente, porque essa história vai ser bem gelada. Deixe o seu gostei para que você não fique preso na floresta ouvindo músicas no meio da noite. E vamos para o nosso conto. A história não passa no dia de Natal, mas bem perto. Era 29 de dezembro de 1972, quando dois homens estavam dentro de um pântano no meio da noite, bem fria, cercado de animais selvagens, incluindo jacarés. Essa é uma situação. Aliás, a situação em que você com certeza gostaria de evitar, mas esse não era o caso para Robert Marques e Ray Dickens. Para ficar mais fácil, vamos chamar de Rob e Ray. Rob era um ex-piloto de voos comerciais. Ele passou grande parte da sua vida voando de estado para estado até se aposentar e relaxar junto com sua esposa, morando nos Everglades, na Flórida. Everglades é aquele conjunto de pântanos de terras super úmidas e quentes. Por volta das 11 da noite, os dois, Rob e Ray, estavam caçando sapos, peixes e outros animais pequenos, como sempre fazia. Com uma lança gigante, eles ficavam num barco e espetavam suas caças. Esse barco era daqueles bem planos e tinha apenas uma luz pequena na frente para não espantar os animais pequenos ou chamar a atenção dos jacarés. Por isso, tudo ficava bem escuro. Nessa noite em especial estava bem nublado, então, além da luz ser bem fraca, a luz da lua quase que não estava lá com eles. De qualquer jeito, Rob e Ray estavam bem felizes, fazendo aquilo que sempre gostavam. Tudo que vai acontecer agora aconteceu em alguns segundos, talvez 3 ou 4 segundos. Foi finalmente que do nada uma luz gigante iluminou tudo no céu. Lembra que eles estavam no meio da noite, num pântano, bem longe de qualquer outra fonte de luz. Então essa luz que apareceu do nada deu um grande susto neles. Assim que a luz sumiu, eles ouviram uma grande explosão bem alta. E depois desses 4 segundos, a luz gigante, a escuridão profunda e a explosão, eles ficaram muito preocupados. E por serem aqueles homens corajosos, não tinham medo de enfrentar o desconhecido. Afinal, eles estavam no meio de um rio com jacarés, pitons, aranhas, usando nada mais que uma lança. Eles tentaram ir até a fonte da luz, mas depois da explosão, tudo voltou a ficar escuro novamente. Os sons noturnos do pântano voltaram a fazer barulho, sapos, corujas, insetos, etc. Começaram a voltar aqueles sons normais do pântano. Mesmo assim, eles seguiram em direção do que lembravam, mas no pântano o caminho ficou bem difícil de seguir, com a lama ficando bem grossa. Sem a luz para enxergar, fazia pouco progresso, quando de repente eles começaram a ouvir um som bem estranho. Esse som, segundo eles, parecia um som de pessoas gemendo de dor, mas não tinham certeza porque eles estavam ainda bastante longe. Mas com a distância diminuindo de pouco a pouco, eles começaram a chegar perto do som de pouco a pouco e descobriram eram pessoas cantando música de Natal. E a música ficou mais alta e mais alta até que eles viram um brilho amarelado como se fosse fogo e por isso aceleraram o passo. Chegaram bem mais próximo e avistaram um gigantesco avião. Tratava-se de um Lockheed L-1011 caído no meio do pântano. Essa explosão gigante que tinham ouvido claramente foi da queda desse avião. Os sobreviventes estavam cantando canções natalinas para tentar manter o moral em alta enquanto esperavam o resgate no meio dessa noite escura, fria e cheia de lama. Rob e Ray chegaram perto e tentaram resgatar o máximo de pessoas desse acidente. Colocaram elas no seu barco até que perceberam algo. Além do perigo dos jacarés, a lama estava cheia de combustível de avião, então nem a lâmpada deles poderia ser usada. Era uma lâmpada a gás. Então é óbvio que se deixasse a lâmpada ligada, começaria um incêndio e todos que estavam na lama iriam morrer. Então no escuro congelante, os dois conseguiram salvar um grande grupo de pessoas, até que os helicópteros de resgate chegassem para ajudar os sobreviventes. O que houve com o avião foi uma tragédia por conta de um erro humano que só foi confirmado dias depois. Era um voo comum, não tinha nada de especial, 176 pessoas a bordo, sendo 12 tripulantes. Os demais eram passageiros. Das 176 pessoas, morreram 97 na hora. 79 sobreviventes tiveram ferimentos graves, conseguiram se recuperar, com exceção de mais 2 passageiros que morreram no hospital, totalizando 99 mortos. Mas espera, a história desse avião não acaba por aqui, porque o que houve depois muda a história de uma grande tragédia para uma história de assombração. O voo 401 saiu do aeroporto JFK
em Nova York, com destino ao aeroporto internacional de Miami. Lembra que Rob e Ray estavam em Miami. Acontece que esse aeroporto era bem perto de onde eles moravam. Quando o comandante Robert Loft, não confunda com Robert Marks do início da nossa história. Robert Loft e seu copiloto Albert Stockstill estava perto de pousar, porém o clima nublado atrapalhava a visão, mas eles eram pilotos experientes e essa situação já era comum para eles. Baixaram o trem de pouso e se prepararam para tocar o solo. Um problema. A luz que indica trem de pouso baixo não acendeu. E por causa disso, eles deram voltas sobre o aeroporto para se certificar que a bendita luz acendia ou não. Enquanto eles se preocupavam com o trem de pouso, perderam a atenção. O avião ainda circulava no céu nublado. Sem perceberem, o avião começou a perder a altitude e só deram conta quando já era tarde demais e o avião caiu. Após a investigação feita pelos órgãos competentes, descobriram que o trem de pouso tinha sim baixado, mas a luz que confirmava estava com defeito. Os pilotos fizeram parte das 97 vítimas fatais no momento do acidente. Então, por mais que o defeito no indicador tenha sido motivo pela perda de atenção, a investigação apontou erro humano à causa do acidente. A empresa não sofreu penalidade nenhuma, porém, com esse tipo de avião era bem resistente, a empresa reutilizou peças desse avião em outras aeronaves. E é aí que as coisas começam a ficar muito estranhas. Porque acreditem ou não, esses dois pilotos que por falta de atenção causaram a morte de quase 100 pessoas passaram a ser vistos em outros voos ao redor dos Estados Unidos. A primeira aparição ocorreu alguns meses depois em um avião que supostamente tinha alguma peça desse avião que caiu em 1972, em um voo de Nova Jersey para, olha só, Miami. Uma comissária de bordo chamada Cis Patterson estava fazendo a contagem dos passageiros quando ela notou que tinha um passageiro a mais. Depois de checar de novo, percebeu que um desses passageiros estava usando um uniforme de piloto. Ela não se preocupou, pois é comum pilotos usarem voos comerciais para irem até outro aeroporto para lá pilotar em outras rotas. Então, calmamente, ela foi até o piloto e perguntou: com licença, o senhor está viajando de carona para outro aeroporto? Se sim, eu preciso do seu nome. Mas ele não respondeu. Na verdade, parecia que ele estava em transe, olhando para a frente, como se estivesse olhando para algo que não estava ali. Cis então chamou o comandante do avião para tentar bater um papo com esse tal piloto que estava ali sentado. E no momento que o piloto se aproximou, ele falou com tamanho espanto: meu Deus, é o comandante Loft. E no segundo que ele falou, Loft desapareceu, e por mais que eles procurassem, ele não estava mais ali. Ele desapareceu. Semana depois, um repórter chamado Denise, que investigava o ocorrido no acidente, pediu a permissão para ler uma cópia do diário de bordo. E enquanto ela lia, notou que tinha algo muito estranho no diário. Páginas relevantes que ajudariam a entender o que aconteceu no acidente simplesmente sumiram. Essa mesma repórter tomou um avião com destino ao aeroporto, onde exatamente? Miami. No avião em que Denise estava, ela encontrou um piloto. Sabia que se tratava de um piloto, pois ele usava um uniforme. Ela foi falar com o tal piloto para tentar entender o que aconteceu, já que um piloto é expert no assunto. Então ela fez uma pergunta: como o senhor se chama? Ele logo respondeu: Comandante Robert Alvin Loft. Ela gelou na hora. E ele desapareceu. Relatos de aparições continuaram por anos e anos em aviões que supostamente teriam peças do avião que caiu em 1972. Até hoje, essa história é negada pela empresa, mas todos que viram os pilotos que morreram juram pelas suas vidas que esses fantasmas estavam lá. As aparições ficaram bem conhecidas entre as equipes de bordo. Por conta disso, foram entrevistados sobre a famosa história das aparições e resultou no livro chamado Os Fantasmas do Voo 401. Então essa foi a história de hoje. Se vocês gostaram, por favor, comente, deixe o seu like, para que no seu próximo voo não tenha um fantasma de um piloto ao seu lado.